Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico estamos no dia 25 do mês de Reshvan do ano 5781. E pela graça bendita do Eterno, estamos juntos em A Tarde com a Torá. Estamos iniciando a nossa quinta aliá, que é a nossa quinta leitura, ou chamada a quinta leitura da Torá, na nossa Parashá Haye Sará, que é a vida de Sará. E hoje nós vamos ter a leitura no capítulo 24, vamos continuar no capítulo 24 de Bereshit, Gênesis, e vamos do versículo 57 até o versículo, do versículo 53 até o versículo 67. E assim nós estaremos finalizando o capítulo 24 de Bereshit, a nossa quinta aliá. Iniciando a nossa tarde com a Torá, umas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, que nos diz assim: a verdade em toda a parte. A verdade pode vir de qualquer lugar. Não há nada que não tenha sua verdade. Porque sem uma centelha de verdade, nada pode existir. Nem mesmo a falsidade. Portanto, o homem sábio é aquele que aprende a verdade de toda pessoa e descobre a verdade de cada coisa. Então a verdade ela está em toda parte, porque Deus é a verdade, o Eterno é a verdade, e Ele está em toda parte. Nós precisamos saber discernir as coisas para podermos aprender aquilo que é verdadeiro em cada pessoa e em cada situação e diante de qualquer coisa. Então é importante sim nós podermos estar procurando a verdade em cada segundo, em cada momento e em cada lugar. Por isso, diante de situações adversas, ou mesmo diante de pessoas adversas, procure ver um princípio de verdade em alguma coisa, porque você vai encontrar a verdade. Ela está sempre presente em qualquer lugar. A segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe é a Torá interior. O que ele nos diz sobre isso? Se conduzir sua vida de acordo com o que faz sentido para você, você nunca terá certeza de nada. Por melhor que seja a mente em descobrir soluções e respostas, ela é ainda melhor em encontrar perguntas e dúvidas. É o que o Rebbe fala aqui, que você aprende mais com perguntas e dúvidas do que você descobrindo soluções e respostas. Porque quando você encontra perguntas e dúvidas, você vai atrás das respostas, você vai atrás da confirmação. Então você não recebe o prato pronto. Por isso, uma das grandes questões que nós encontramos dentro do judaísmo é a questão da ação, e não você ser passivo, no sentido de vem a mim, vem a mim, vem a mim. Ou seja, eu estou aqui, que venham as coisas no prato pronto, e dessa forma então eu fico aí, sossegado. Eu já recebo o peixe pronto, eu não precisei ter trabalho nenhum para pescar, eu não precisei ter trabalho nenhum para ficar ali na beira do rio, com paciência, debaixo de sol, no calor ou no frio, esperando pacientemente o momento do peixe fisgar, e ser pego, depois tirar o peixe, limpar, preparar, fritar ou assar, etc. e tal, até comer. Não. Então as pessoas, de uma forma geral, quando elas estão só envolvidas com soluções e respostas,
a maioria das vezes ela se acomoda, porque sempre vem o prato pronto. E os sábios dizem que melhor ainda, né? O nosso Rebbe diz que o melhor é encontrar perguntas e dúvidas, porque você não fica acomodado, você não fica parado, você vai em busca, realmente. Você vai pesquisar para que as suas perguntas tenham respostas e que as suas dúvidas elas sejam convertidas em firmezas, né? Então você vai realmente atrás disso daí. Então o caminho da Torá é estudar e permitir que a Torá que está dentro de você ressoe com as verdades que você aprende, até que sua mente, coração e atos sejam guiados por uma voz que não hesita. Já dizia o profeta, né? E ouvirás uma voz que dirá, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Então, essa voz que está dentro de você é a centelha divina, é a voz da Torá, é a voz do Eterno, que está aí realmente chamando a tua atenção para aquilo que é real e verdadeiro, ok? Nessa tarde, né, você que está conosco na live, à medida que você está presente ou vai entrando, por gentileza, coloque aí, né, a cidade e o estado de onde você está junto conosco, para que nós possamos aí estarmos identificando o local em que você está conosco na nossa live, no nosso encontro à tarde com a Torá, ok? Então vamos para a nossa quinta leitura, capítulo 24, a partir do versículo 53 até o verso 67, a nossa quinta aliá, Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 53, lendo a Torá com os comentários de Rashi. Aí, ó, nós estamos com a Maria Luísa Freitas, de Palmas, Tocantins, né? Ali se não me engano, é centro-oeste, né, do nosso país. E outros aí, né, vão colocando a sua cidade, o seu estado, para que nós possamos aí identificar aonde você está, né, Cássia Regina Silveira? Põe aí sua cidade, seu estado, ok? Então vamos lá. Quinta leitura. O servo Eliezer tirou objetos de ouro e prata, bem como vestimentas, e deu-os a Rivka. Eliezer planejava dar presentes para toda a família. Porém, por causa da morte súbita de Betuel, ele deu frutas deliciosas produzidas na terra de Israel, uma raridade naquela região, só a seu irmão e a sua mãe. Ele e os homens que estavam com ele, então comeram e beberam. Eliezer e seus homens pernoitaram na casa de seu anfitrião. Quando se levantaram pela manhã, Eliezer disse, dai-me licença para retornar ao meu senhor com Rivka. O irmão e a mãe de Rivka responderam, que a moça permaneça conosco por 1 ano, pois é o costume do nosso país, dar à noiva 1 ano inteiro, para obter as joias de que necessitará, como mulher casada. O Maurício Leal, de São Paulo, capital, a Cássia de Montes Claros, Minas, né? Amém, muito bom ter vocês conosco aqui, ok? A Irani, né? Coloca aí o nome da cidade, do estado de onde você está. Nova Lima, Minas, muito bom. Graças a Hashem pela vida de vocês, bem como nós sabemos, né, que vocês também estão aí posteriormente, né, compartilhando para outros tantos lugares, né? Bendito seja o Eterno por isso. Temos aí a Edina de Bauru, que está conosco aí também. E outros aí que vão chegando, vão colocando aí o nome da cidade e o estado, ok?
juntos em à tarde com a Torá. Continuando a nossa leitura, por outro lado, já lhe deste algumas joias, se o fizeste a fim de ajudá-la a aprontar-se para o casamento, então estimamos que ela só precise de mais 10 meses para obter o restante. Porém, se as joias que lhe deste foram ofertadas meramente como presente, então ela ainda precisará de 12 meses completos. De qualquer maneira, ela só poderá ir depois que estiver plenamente preparada. É o verso 55 aqui do capítulo 24. Então a mãe e o irmão de Rívica estavam aí, pleiteando os dotes, para com Rívica. Se aqueles presentes que ela recebeu já foram partes do dote, então ela deveria ficar 10 meses com eles ainda. Mas se aqueles presentes foram meramente presentes, então ela precisaria ficar 12 meses com a família até adquirir o dote completo do casamento. Então era isso que a mãe e o irmão de Rívica estavam pleiteando. Aí no capítulo 56 temos a resposta de Eliezer. Então ele disse: não me retardeis agora que Deus fez meu caminho prosperar. Deixai-me partir para que eu possa ir ao meu senhor. Mostrei-vos o documento que atesta o fato de que Abrão transferiu toda a riqueza para Isaac. Claramente, não é necessário que ela obtenha joias por si mesma. Lavã e sua mãe ficaram chocados com a recusa de Eliezer em submeter-se ao costume local. Quando consentiram com o casamento, eles supuseram que estivessem implícito que as práticas do lugar seriam respeitadas e seguidas. E nesse momento concluíram que o novo pedido fosse uma invenção de Eliezer, pois não havia nem sequer um sinal em todos os milagres relatados por ele de que essa fosse uma das exigências de Deus. O fato de Deus ter encurtado de forma milagrosa o tempo da sua viagem podia significar simplesmente que ele queria que o casamento fosse acertado o mais rápido possível e não necessariamente que o matrimônio ocorresse de imediato. Essa convicção, por sua vez, levou-os a duvidar de toda a narrativa de Eliezer, inclusive dos milagres que ele descreveu e do documento que atestava a transmissão da riqueza de Abraham para Isaac. Como já não estavam convencidos de que o matrimônio fora ordenado por Deus, agora cabia opor-se a ele. Por outro lado, não possuíam provas sólidas de que Eliezer estivesse mentindo também. Além disso, tinham visto Betuel morrer quando estava prestes a apresentar objeção ao casamento, de modo que ainda pensavam que a união talvez tivesse sido decretada por Deus. Portanto, eles não se mostraram abertamente contrários ao casamento, mas disseram: chamemos a moça e perguntemos sua opinião, pois uma moça não pode ficar noiva de alguém sem dar o seu consentimento. Nem propuseram que ela tivesse permissão para ficar em casa durante os 7 dias de luto pelo pai, pois estava evidente, pela insistência de Eliezer e sua invocação da miraculosa ajuda divina para justificá-la, que ele queria partir com Rívica imediatamente. E aí então eles chamaram Rívica para esse diálogo. Até esse momento, o irmão e a mãe de Rívica estavam aí questionando Eliezer, porque o costume local era que a noiva permanecesse por 12 meses para ter todo o dote, Então, era o costume local e Eliezer já queria imediatamente partir com Rívica para a casa do seu senhor Abraham. Então eles colocaram em dúvida, mas ao mesmo tempo eles não entraram diretamente num choque com Eliezer, porque eles viram que Betuel,
o marido e o pai deles, né, teve uma morte súbita. E aí ficaram com aquela questão, vamos nós, né, a mãe e o irmão, vamos bater de frente com Eliezer? E se acontecer a mesma coisa conosco do que aconteceu com Betuel, né? Então quando eles viram que Eliezer não se dobrou à pressão deles, então qual foi o escape para eles? Vamos chamar então a Rívica e vamos perguntar para ela o que ela vai responder. Eles pensavam que Rívica iria simplesmente dizer, não, é o costume local e eu tenho que ficar aqui 12 meses, a minha mãe e o meu irmão têm razão. Então eles pensavam que isto iria acontecer. E então eles chamaram Rívica para que ela fosse consultada sobre a questão. Então o verso 58, capítulo 24, verso 58, diz assim: então ela disse, Rívica respondeu ao questionamento, sim, eu irei mesmo sem o vosso consentimento. Então quando Rívica ela deu uma resposta tão positiva, firme, categórica, convicta, sim, irei com ele. Então ela já estava dizendo claramente para sua mãe e para o seu irmão, mesmo que vocês não deem consentimento, eu vou assim mesmo. E ponto final. Né? Então, verso 59, continuando. Então eles se despediram de sua irmã Rívica com sua antiga ama de leite, que agora lhe servia de acompanhante, o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rívica e disseram-lhe, nossa irmã, Deus prometeu a Abraão no Monte Moriá que seus descendentes seriam inumeráveis e se apossariam das cidades de seus adversários. Portanto, que de ti provenham milhares de miríades, e teus descendentes se apossem das cidades de seus inimigos. Que as bênçãos de Deus se realizem só por teu intermédio, e não por meio de outra mulher, que teu marido, porventura, tome mais tarde. Rívica levantou-se com suas moças, e elas montaram nos camelos, seguindo o homem. O servo ainda tomou Rívica e partiu. Itzarraque, verso 62 do capítulo 24, né? Então, dessa forma, Eliezer, ele parte de Harã e retorna a Hebrom. O mesmo milagre que Deus fez na ida, Deus fez na volta, certo? Então a viagem que poderia durar de 17 a 30 dias, quando ele saiu de Hebrom, Deus fez um milagre e ele chegou no mesmo dia em Harã. E a viagem inversa foi a mesma coisa. Assim que eles saíram de Harã, no mesmo dia eles chegaram em Hebrom. E nesse intermediário, quando eles já estavam chegando nos domínios de Avraham, o verso 62 nos relata o seguinte: Itzarraque acabara de chegar de Beer Lahairoi, aonde fora para levar Agar a seu pai, que enviuvara recentemente, a fim de que ele se casasse de novo com ela. Até esse momento, ele estivera morando na região sul, isto é, em Beersheba, ou nas cercanias, mas então se mudou para Hebrom. Nesse momento aqui, a Torá, ela vem relatar para nós que Itzarraque, ele foi buscar na região de Beer Lahairoi, ele foi buscar Agar, para que o seu pai Abraão, viúvo, pudesse novamente casar-se com Agar. Então, nessa jornada, enquanto Eliezer estava se aproximando, ao mesmo tempo Itzarraque estava retornando com Agar, para que o seu pai casasse com ela. Assim como Abraão cumpriu a ordem de Deus separando-se de Agar,
e mandando-a embora, também assim o fez, casando-se novamente com ela, sob o comando de Deus. A Torá relata que Avraham desposou-se uma mulher de nome Quetura, mas na verdade casara-se novamente com Agar. Porque a partir desse momento, Agar não é mais chamada por este nome, mas ela é identificada como Quetura. Segundo os sábios, nos fala que Agar, a partir do momento que ela se separou de Avraham, ela não teve mais contato nenhum com outro homem. Ela permaneceu mesmo separada, ela permaneceu fiel a Avraham. E ela então não teve contato nenhum com outro homem, não casou-se com nenhum outro homem, não teve nenhum relacionamento conjugal com nenhum outro homem. Ela manteve-se fiel a Avraham. Então, quando ela retorna através, segundo os sábios, Irashi comenta isso, que Yitzhak foi buscar Agar para que o seu pai, já viúvo, casasse novamente com ela. Então ela é chamada de Quetura. Então Quetura e Agar é a mesma mulher. Agora, por que ela foi chamada de Quetura e não mais de Agar? Quetura, o nome Quetura está ligado a Keter. Keter das Sefirot. Keter é a primeira, é aquela que está acima de todas as Sefirot. E ela está em cima, é a primeiríssima. Ela está de forma isolada, Keter. Então os sábios falam que Quetura, ela está ligada à raiz Keter. Nesse sentido aqui, significando que Agar, ela isolou-se completamente de todo e qualquer contato com o homem, permanecendo fiel a Abraão. Então, quando ela retorna pelas mãos de Yitzhak para que case novamente com Abraão, então ela é identificada como Quetura, justamente pelos seus atos positivos. E este foi o grande ato positivo de Agar, né? Isolou-se completamente do contato com o homem e permaneceu fiel a Abraão. Então, dessa forma, né, Quetura está ligado a Keter, que na Sefirot é a coroa, e está isolada lá em cima, e nesse sentido aqui está dizendo que Agar, a partir de agora, Quetura, ela isolou-se completamente do contato com o homem, porque ela permaneceu fiel a Abraão. E agora ela volta para a casa de Abraão, e dessa forma então eles casam-se novamente, debaixo da aprovação do Eterno, ok? Vamos para o verso 63. Yitzhak saiu para rezar no campo antes do entardecer, pois além de seguir o costume do pai de rezar no começo do dia, sendo que Avraham foi aquele que instituiu a reza da manhã, o Shacharit, conhecido, né? E Yitzhak, ele vem e institui a reza da tarde, a Minchá, as preces da tarde. Então, dessa forma ele saiu para fazer as suas preces à tarde. E eis que ele olhou para cima e viu camelos se aproximando. Rivka, quando levantou os olhos e viu Yitzhak, ficou fortemente impressionada com sua aura de santidade e escorregou parcialmente do camelo, e ela disse a Eliezer: quem é este homem andando pelo campo em nossa direção? O servo disse: esse é meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. O servo contou a Yitzhak tudo o que fizera, salientando que cumprira com zelo e abnegação a missão de que Abraão o incumbira, a fim de remover da mente de Yitzhak qualquer dúvida quanto à moça trazida ser realmente a pretendida por Abraão para ele.
Como prova, descreveu todos os milagres que Deus lhe fizera, inclusive sua chegada miraculosa no mesmo dia da partida, e do fato de que Rívica já estava junto ao poço antes que ele terminasse a sua prece. No entanto, tudo isso não bastou para convencer Yitzhak que Rívica era digna de ser a sucessora de Sara, sua mãe. Consequentemente, Yitzhak levou Rívica à tenda, encarregando-a da gerência dos assuntos domésticos da casa. Algumas observações que nós podemos fazer aqui. Quando Rívica, ela levantou os olhos e viu aquele homem caminhando em direção a eles, ela pergunta para Eliezer: quem é este? E Eliezer diz: esse é Yitzhak, o filho do meu senhor. E ela cobre-se, né, com um véu, porque ele estava chegando, e ela sabia que era o seu noivo. Então, primeiramente aqui, segundo Rashi, fala que no mesmo momento em que ela olha para Yitzhak, ela fica impressionada com a aura da santidade de Yitzhak. Mas é interessante que quando Yitzhak olha para ela, ele não percebe a mesma aura de santidade que havia em Rívica. E ele continua na dúvida. Eliezer conta tudo o que aconteceu para que o filho do seu senhor não ficasse em dúvidas de que ela era a pretendida, a escolhida de Deus para ser a noiva e esposa dele, né? Então aqui nós vemos mais uma vez a mesma coisa que aconteceu com Sara em referência a Abraão, que ela teve a visão profética que Abraão não teve, certo? Rívica teve também a mesma visão profética, vendo a aura de santidade em Yitzhak. E Yitzhak não viu a aura de santidade que estava com Rívica. Ele ficou na dúvida e ele foi tirar essa dúvida. Então aí ele leva Rívica até a tenda, né, de Sara, a sua mãe falecida. Então quando ele coloca Rívica na responsabilidade das funções de cuidar das coisas pertinentes, né? A tenda, que significa a casa. Então aqui o texto diz assim: no instante em que ela assumiu essa função, a Torá escrita com comentários de Rashi, essa função ficou claro que Rívica era exatamente como Sara, sua mãe, pois os milagres constantes que antes ocorriam pelo mérito de Sara, quando ela estava viva, recomeçaram. Primeiro, a lamparina a óleo que Rívica acendia na sexta-feira permanecia acesa até a sexta-feira seguinte, embora só contivesse óleo suficiente para o máximo de um dia. A segunda, a pequena porção do pão que ela fazia bastava para satisfazer a fome de todos, certo? E o pão, ele permanecia como se tivesse saído do forno durante todos os 6 dias, o que sobrava, até a próxima sexto dia ou sexta-feira. E o terceiro milagre foi uma nuvem que pairava sobre a tenda nos dias de Sara, voltou a pairar sobre a tenda. Vendo que ela era abençoada e de todas essas maneiras, Yitzhak convenceu-se plenamente de que Rívica, com efeito, era digna de ser a sucessora de Sara, sua mãe. E casou-se com Rívica. Ela tornou-se sua mulher e ele a amou. Yitzhak consolou-se então da perda de sua mãe.
Aqui então nós encerramos a nossa leitura, né? Junto com o comentário de Rashi e também somamos aqui alguns comentários dos nossos sábios do Rabbad. Algumas observações aqui que nós podemos fazer. Yitzhak, ele foi para a prova, para ver se realmente Rivka era digna de substituir a sua mãe. A partir do momento que Rivka, ela assume, né, as responsabilidades da casa, e ela começa a colocar, vamos dizer assim, né, colocar as coisas em ordem, porque não tem coisa melhor de mulher colocar coisas em ordem em casa do que ela, né? Assim que ela começou a assumir, que foi passada por Yitzhak, então os 3 milagres que aconteciam anteriormente nos dias de Sará voltaram a acontecer. Então, dessa forma, Yitzhak tirou todas as dúvidas. E aí fala o texto que casou-se com Rivka e ela tornou-se sua mulher e ele a amou. Então, primeiramente aqui, né, uma coisa que que os sábios falam sobre essa questão, né, casou e amou. Então os sábios dizem assim que dentro da visão judaica, o casamento não é a culminação do amor entre 2 seres humanos, e sim o início de um verdadeiro amor, né? Por que 2 pessoas se casam? Porque chegou no auge do amor? Não. Porque quando um casal se casa achando que chegou no auge do amor, a tendência desse casamento é falir. Porque já chegou no ápice. Não tem mais o que fazer. Lembra daquele ditado que diz que quem tudo quer, tudo perde? É por aí. Então, a partir do momento que houve um princípio de conhecimento entre os dois aqui, imediatamente, né, já houve o casamento, e o texto sagrado diz que e tornou-se sua mulher e ele a amou. Então, os sábios falam que é o início de um verdadeiro amor. Como que você vai confirmar se é o início de um verdadeiro amor? À medida que ele se estende pelo tempo. São os dois se conhecendo e se amando. Amar é reconhecer as limitações uns dos outros, um do outro, melhor dizendo, ver realmente, porque a partir do momento que os dois passam a habitar debaixo do mesmo teto, é aí que começa a se conhecer quem é quem. É aí que você conhece de fato os defeitos, falhas, erros, e é aí que você conhece também as virtudes, os atributos, os bons atributos. É a partir desse momento, no dia a dia. Então, por isso, casaram-se e ele a amou. Então, o casamento, sim, é o início de um verdadeiro amor, né? Então, essa é uma lição para os casais. Se você chega num ponto em dizer ou achar, mesmo sem falar, por exemplo, né, que você já chegou no ponto máximo de amar a sua esposa, então a coisa tá feia. Se você chegar a dizer que chegou no ápice do seu amor para com seu marido, aí a coisa tá feia. Porque o casamento, ele é o início de um grande e verdadeiro amor. Ou seja, o verdadeiro amor, qual é o ápice dele? Você sabe? Qual é o ápice do amor? O ponto mais alto, o ponto mais elevado do amor. Nós temos o Eterno como exemplo de um amor que não chegou ao ápice ainda. Mas para nós, dentro de uma visão humana, o ápice do amor de Deus, ele será concluído no
Olam Rabá, onde ele e os seus estarão vivendo plenamente esse amor. Então, qual é o ápice do amor do marido e da esposa? Já achou a resposta? Demos exemplo do Eterno. Qual é a tua resposta para o ápice do amor entre o marido e a esposa? Dessa forma também, nós aí vemos que Rivka, ela adentrou, assumiu as responsabilidades antes do casamento da casa, e os 3 milagres aconteceram. Dessa forma, Yitzhak tirou todas as dúvidas. Sim, eles casaram e diz o texto, e ele a amou. Por que o texto fala, e ele a amou? E não diz que eles se amaram, ou que ela o amou? Dentro de uma visão judaica, o marido tem por dever de ofício amar a sua esposa, zelar por ela, protegê-la, não machucá-la, não entristecê-la. Isto é competência do marido. Sem sombra de dúvidas, toda mulher quer ser amada, e toda mulher amada, ela ama. E ela ama de forma incondicional. Então, por isso, marido ou noivos que estão pretendendo casar-se, não esqueça, esse eu te amo que você fala um por outro, ele é provisório. Você vai tirar a dúvida na hora que estiverem os dois debaixo do mesmo teto. Aí você vai ver o peso do eu te amo. É aí que você vai ter que viver, né? E aí que se inicia o verdadeiro amor. Portanto, né? Então, vive intensamente o hoje, para que você possa vivê-lo amanhã e todos os dias da sua vida. E de fato, é isso mesmo. Amor é ação, não é algo passivo, paralisado, é ação. E o amor, ele faz com que realmente o marido, ele se coloque em frente para, em atitudes, demonstrar realmente o quanto ele ama a sua noiva, a sua esposa. Quando o casal ele diz que, na verdade, depois de alguns anos de casado, o casal diz assim, eu ainda não a conheço direito. E ela responde e diz assim, eu também não o conheço direito ainda. Isso que é bom. Porque quando se chega, entre aspas, né, ao ápice do conhecimento também, significa que não tem mais nada para conhecer. Então, a surpresa, ela acabou. Por isso que o casamento também é um ato passo a passo, degrau a degrau. Você não pode procurar viver intensamente o amor todo. Você precisa procurar viver intensamente aquele momento, o dia, amanhã, viver intensamente o amor daquele dia. Mas não chegar ao ponto de dizer, eu já vivi o suficiente, esse amor. Eu já conheci o suficiente essa pessoa. Por isso que é importante esse passo a passo. A pressa, ela faz tropeçar e o tombo pode ser muito feio, né? E se machucar muito, né? Então, por isso, né, cuidado.
diz o texto sagrado que nós vemos aqui no novo ciclo dos estudos da Torá que, portanto, o homem deixará sua casa e unir-se-á à sua mulher, e já não serão mais dois, né? Serão uma só carne. Então, a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria, né? Então, é algo que tem que ser vivido, e isso é de fato um amor que vive na ação, né? Quem gosta de ação, de aventura, não tem coisa melhor do que o amor verdadeiro. O amor verdadeiro que se inicia com casamento é uma aventura, é uma ação diária, né? E isso é muito bom, ok? Ainda comentando sobre as questões aí, sobre velas, halá, e os sábios colocam aí nessa questão aí de Taharat Hamishpachá, que é a respeito da pureza familiar. Então, os nossos sábios falam a respeito das mitzvot, os preceitos especiais da mulher, né? Então, quando nós lemos aí Etzará, que levou Rivka à tenda de Sará, e tomou a Rivka, e ela foi sua mulher. Segundo os comentários de Onkelos, interpretou essa frase no sentido de que as ações de Rivka foram tão boas e tão íntegras como as de Sara, a sua sogra. E segundo a interpretação de Rashi, Rivka assumiu as características de Sara em relação às 3 mitzvot fundamentais. Em primeiro lugar, quando ela acendia as velas, em honra do Shabat, as velas não se extinguiam no período normal de tempo, que era no máximo de um dia, mas permaneciam milagrosamente acesas desde uma sexta-feira até a outra sexta-feira. Em segundo lugar, a halá, que assava para o Shabat, também se mantinha milagrosamente fresca durante toda a semana. E em terceiro lugar, devido à sua meticulosa observância de Taharat Hamishpachá, que são leis de pureza familiar, a divina presença pairava sobre sua tenda, na forma de uma nuvem especial. Essa nuvem que permanecia sobre a tenda de Sará e depois permaneceu sobre a tenda em que Rivka já estava ali habitando, ok? Quem está aí conosco na live aí, por favor, por gentileza, coloca o nome da sua cidade e seu estado, para que nós possamos saber de onde você está conosco, juntos em A Tarde com a Torá, ok? Então essa nuvem especial no hebraico era Gur Aryeh. Porque Rashi apresentou as mitzvot nesta ordem: velas, halá e Taharat Hamishpachá. Primeiro, acender as velas de Shabat. A primeira mitzvah feminina que se confia a uma menina. Rivka foi levada pela primeira vez à tenda de Sará e acendeu ali velas, ou as luzes de Shabat, e segundo dizem os sábios que ela tinha na época 3 anos de idade. Lembrando que nessa época aqui o desenvolvimento intelectual e físico não correspondia à idade que nós conhecemos hoje de uma criança de 3 anos. Era muito mais madura, muito mais desenvolvida também fisicamente, né? Não só intelectualmente. Por isso que alguns sábios dizem que a aparência de Sará, de Rivka, ela era uma aparência de uma adolescente de 13, 14 anos, e outros dizem que a aparência dela era de uma mulher de 30 anos, né? Nesse sentido aí. Então, dessa forma aí, acender as luzes de Shabat, segundo os eruditos da Torá, deduziram, portanto, que a partir dos 3 anos de idade, desses tempos imemoriais, as meninas começam a acender as velas em honra do Shabat. Por isso, né, os pais precisam, sem sombra de dúvidas, especialmente a mãe, né, a partir dos 3 anos de idade, já estar incentivando a filhinha a acender luzes no Shabat, ok? Ricardo Antônio, Juru, Paraíba, bem-vindo conosco aqui, sempre presente. É isso daí, meu irmão.
A segunda questão é a halá. É uma referência à mitzvah de separar e queimar uma pequena quantidade de massa ao assar o pão. E essa mitzvah também é ensinada às meninas. E quando começam a assar, obviamente, algum tempo depois de completar 3 anos, e está ligada com a mitzvah, com essa mitzvah também. Então, a partir do momento que a mãe vai aplicando a filha, a partir dos 3 anos de idade, a essas práticas, sem sombra de dúvidas, ela vai se ligando cada vez mais aos mandamentos do Eterno. E o terceiro, a nuvem que pairava sobre a tenda, era pelo motivo que havia, tanto nos dias de Sara, e retornou com a presença de Rivka, o Taharat Hamishpachah, que é exatamente as leis de pureza familiar. Se menciona em terceiro lugar isto, porque esta é, cronologicamente, a última das mitzvot, especialmente encomendadas à mulher. Na noite anterior ao casamento, a mulher judia tem a mitzvah de se submergir a um mikveh, que é um tanque de águas límpidas, que faz o seu banho ritual de pureza. Desse modo, ela santifica o seu matrimônio desde o seu início, como aprendemos com os exemplos de Sara e Rivka, pois cada uma destas 3 mitzvot traz grandes bênçãos ao lar, tanto judaico como ao lar não judaico, né? Quando uma mulher não está presente ou não se encontra em condições de o fazê-lo, o homem deve cumprir a mitzvah de acender as velas e separar a massa. O homem pode fazer isso daí na ausência da mulher, né? Por exemplo, a mulher está trabalhando, ela vai chegar à noite somente, né? Então, aí o homem, ele estando em casa, ele pode acender as velas, separar a massa, né, das halot. Portanto, devemos supor que Avraham, que observava a Torá em todos os seus detalhes, ele acendeu as velas durante os 3 anos posteriores do falecimento de Sara, até que Rivka foi levada à sua tenda. No entanto, o texto menciona unicamente que a bênção retornou somente quando Rivka acendeu as velas, embora esta tivesse apenas 3 anos de idade. Isso nos ensina que as mulheres e as meninas têm o poder inerente de fazer com que a luz e a paz espiritual se manifestem no mundo físico. Então, as mulheres, né, elas têm essa grande virtude de fazer com que a luz e a paz espiritual, né, a luz e a paz espiritual se manifestem no mundo físico. O casamento e os 10 mandamentos. Com a entrega dos 10 mandamentos, aprendemos importantes lições entre a Torá, a mulher judia e o casamento. Deus entregou as tábuas a Moshe quando terminou de falar com ele, que está lá em Shemot, Êxodo 31, verso 18. A palavra hebraica kehalotô, quando ele termina, se relaciona etimologicamente com a palavra kalá. A palavra kalá, traduzido, é noiva. Os nossos sábios ampliam e desenvolvem este conceito de forma muito bonita, da seguinte forma: as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Do mesmo modo, se decreta no céu que um casal em particular se una em matrimônio. Havia 2 tábuas separadas, mas estas estavam unidas por um inseparável vínculo, a pedra. Também eram idênticas em tamanho e formato. No casamento, 2 pessoas separadas se unem como iguais. Elas fundem o afeto que sentem uma pela outra e assim se unem. As tábuas eram feitas de uma substância material, a pedra, mas a inscrição era divina.
uma escritura celestial gravada na pedra. O casamento significa união física, mas essa união deve conter também os elementos espirituais do respeito, do afeto, da lealdade e da devoção. Esses são atributos que aliviam as responsabilidades contraídas no casamento, assim como as letras celestiais faziam com que as tábuas ficassem leves para que Moshe as pudesse carregar. Segundo o que nós aprendemos, né, e vamos, quando entrarmos lá em Shemot, lá no capítulo 20, que nos fala sobre as tábuas, né, as duas tábuas, nós vamos ver lá que a dimensão e o peso das tábuas, né, era impossível de Moisés carregar sozinho. Mas ele transportou as duas tábuas do monte até embaixo com muita leveza. Por quê? Porque o que foi escrito na pedra, as tábuas que eram de pedra, o que foi escrito pelo dedo de Deus foi em hebraico os 10 mandamentos, Haseret Hadbrot, os 10 ditos, que no total são 620 letras, que corresponde 613 mandamentos específicos para os judeus e 700 mandamentos específicos para os não-judeus. Ou seja, tanto a mulher judia como a mulher não judia, mas que estão na fé monoteísta, né, estão debaixo da mesma graça, se assim seguirem esses preceitos. Assim como as duas tábuas eram separadas, mas elas eram unidas pelo mesmo material, ou seja, as duas tábuas elas eram de pedras. Quando o homem e a mulher se unem, são duas tábuas separadas, feitas do mesmo material, o pó da terra. E os dois juntos, se unindo, se tornam um diante do Todo-Poderoso. Este casal, eles precisam ter não somente a união física, mas precisam ter a união espiritual. Ou seja, em cada coração, Deus escrevendo as suas mitzvot em cada coração. Por quê? Porque Deus escrevendo as mitzvot em cada coração, as letras hebraicas destas mitzvot, desses mandamentos, tornam leve o seu coração, o coração do casal, e a prática da obediência aos mandamentos do Eterno faz com que os dois sejam continuamente um só, como são os 10 mandamentos. Uma união, uma unidade, uma unicidade com Deus. E assim o casal se torna um com Deus. E aí, como acabamos de falar, que a partir do momento quando os dois vão debaixo do mesmo teto, né, é aí que se conhecem, né, as falhas, os defeitos, e isso vai ter que ser e precisa ser superado pelo verdadeiro amor que começou a ser vivido agora que começou a ser vivido. E dessa forma, com as letras da Torá escritas pelo dedo de Deus em cada coração, esse casal, essa família, essa casa, terão sempre bênçãos sobre bênçãos, ok? Então, dessa forma, né, esses atributos faz com que o casamento seja tranquilo, leve, saudável, feliz, alegre, mesmo diante de obstáculos, dificuldades, momentos de tristeza, mas sempre transformando em bênçãos e alegria. Segundo a tradição, Moshe enriqueceu devido aos pedaços de pedra preciosa que havia encontrado. Deus ordenou que estas pedras pertencessem a Moshe. Também nós vamos ver isso, mas resumindo rapidamente, Moshe foi o único de todos que saíram do Egito
que não buscou nenhuma riqueza para si e para sua família, para sair da terra do Egito. Com exceção de Moshe, todo o povo saiu riquíssimo do Egito, com ouro, prata, pedras preciosas, tudo de riqueza que tinha no Egito e foram com eles. Mas Moshe não. A preocupação de Moshe, além de conduzir o povo para servir a Deus, a preocupação dele foi procurar, sem sombra de dúvidas, foi procurar o esquife, o caixão de Yosef, para levar para a terra prometida, porque foi uma promessa feita a Yosef. Então ele se preocupou em cumprir uma mitzvah. A mitzvah, ela é mais importante do que qualquer riqueza que possa existir. E depois desse ato, Moshe acabou com as sobras das pedras de safira, que depois que ele esculpiu as 2 novas tábuas, os sábios dizem que ele ficou milionário com essas pedras aí. Mas graças a Deus, Moshe já estava num nível tão elevado que riqueza material para ele não significava absolutamente nada, ok? Então, os sábios nos ensinam que riquezas e o êxito material, a paz e a luz no lar, estão diretamente ligadas com as mitzvot da mulher e o poder que ela tem de atrair bênçãos ao mundo e à sua família em particular. Por isso, não é à toa que o Salomão disse aquele provérbio, que a mulher sábia edifica o lar, Então, mulheres, vamos aí, firme, firme nos mandamentos do Eterno aí, para que bênçãos espirituais, materiais e financeiras sejam abundantes na vida familiar também. Amém? São os sábios que falam, tá? Mas vamos lá, é séria a coisa. Assim como as 2 tábuas de Deus nunca se dividiram, mas permaneceram juntas, ou seja, as 2 tábuas permaneceram, apesar de serem separadas, elas permaneceram juntas no sentido no mesmo lugar. Tanto é que as 2 foram colocadas dentro da arca. Assim também o casal deve resolver enfrentar o futuro juntos, com esperança, coragem e determinação para conseguir o êxito. Certo? Ou seja, o casal que teme a Deus, ele não pode ser acovardado. Ele não pode se esconder. As dificuldades, as adversidades que se apresentam na vida e no dia a dia é uma realidade. Não tem como fugir disso. A não ser que você morra e vai lá para os 7 palmos abaixo da terra, aí pronto. Aqui nesse mundo físico e material cessou. Mas não. A vida, tanto individual, mas no caso específico, a vida do casal, é uma vida que tem que ser enfrentado juntos. É uma luta diária. As adversidades, as dificuldades que a vida vão apresentando. Tem aí essa tal de pandemia, por exemplo, não é verdade? Certo? As pessoas estão cada vez mais acovardadas, com medo de tudo e de todos. Aqueles que temem a Deus, aqueles que guardam os mandamentos, o seu temor precisa estar somente em Deus, porque só Ele pode te proteger 100%. O resto é tudo paliativo. É tudo paliativo. Sem contar, que já está mais do que claro, e para todos, que usaram a pandemia como uma forma de dominar e tornar o povo serviciente, escravo, Então não, o casal, ele precisa fazer, a família tem que sobreviver. A família tem que sobreviver. Por isso que se fala aí em vários vídeos que o povo judeu dizendo, nós vencemos Faraó, vencemos, resumidamente falando, vencemos Hitler, o nazismo, vencemos o comunismo, vencemos o antissemitismo, estamos aqui vivos. Já pensou se eles tivessem se acovardado?
se escondido, se não tivesse enfrentado a situação, a realidade? Assim também nós. A nossa missão é trazer a luz e não fazer com que a escuridão domine mais ainda. Você se esconde, você fica acovardado, fechado, trancado. Então a escuridão vai dominando. Ela vai cada vez mais penetrando na sociedade, nas cidades, nos bairros, nas casas. E a escuridão vai dominando. A luz vai se apagando. E é exatamente isso que a escuridão quer, para fazer com que o caos se torne realidade. Assim acontece com a família, com o casal. Quando há um problema e cada um se esconde dentro de si mesmo, em vez de um chegar para o outro e falar, vamos conversar, o que está acontecendo? E não se esconder, se acovardar. Aí a escuridão vai dominando os dois. E chega um ponto em que um não enxerga mais o outro. Mas ao olhar um para o outro, vejam o quê? Vejam, olham, observam, diante dele está um inimigo. Alguém cruel, terrível. Onde foi o amor verdadeiro? Mas quando o casal enfrenta as suas labutas, a sua lida, a sua adversidade, se é entre os dois, resolve entre os dois, e firmes vão para a frente, sendo luz, para que a escuridão seja dissipada, para que a escuridão não domine e com ela não traga o caos, o pavor, o terror. Assim também a nossa conduta no nosso dia a dia. Eis que a escuridão está aí. Os governantes que estão sob o domínio da escuridão querem que o povo seja dominado pelo pavor, pelo terror, pela escuridão, e o caos seja estabelecido. E a nossa missão, o próprio Rebbe nos diz, o justo da nossa geração, o qual diz que nós somos a última geração, antes da manifestação de Mashiach. A manifestação de Mashiach é para essa geração. E se nós temos essa certeza, se nós temos essa promessa, o que vai nos causar medo e pavor? Não. A escuridão, o mal, sabe que seus dias estão contados. E ele usa aqueles que estão sob o seu domínio para expandir a escuridão, o medo, o pavor, o terror, para que a luz não brilhe. E a nossa missão não é lutar contra o mal, mas é para trazer a luz. E a luz não pode ficar escondida, acovardada dentro dos seus quartos, dentro das suas quatro paredes. Você precisa fazer a tua luz brilhar. A escuridão foge diante de você. O mal foge diante de você. Por isso, enfrentar juntos, no caso específico, o marido e a esposa, e no caso específico, em paralelo, aqueles que estão na mesma fé monoteísta, junto com os judeus. Falar uma vez para Golda Meir, dizendo, abaixe as armas. E ela disse, se nós abaixarmos as nossas armas, Israel não existirá mais. Se eles, os nossos inimigos, se eles abaixarem as armas, haverá paz. Haverá paz. Nós temos as nossas armas. E as nossas armas estão na Torá. E a nossa maior arma é a luz da Torá
que precisa reinar em nós, na vida do casal, na vida familiar e se expandir lá fora. Lá fora. Em 1982, quando Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, estava no Congresso americano, no Senado Federal, prestando esclarecimentos, Joe Biden, hoje candidato à presidência dos Estados Unidos, na época senador, ameaçou Menachem Begin e toda a nação de Israel, dizendo que cortariam todos os apoios, todas as ajudas, todo o financiamento. Uma grande ameaça, uma terrível ameaça, porque vinha de um aliado grande, forte e poderoso. Menachem Begin poderia muito bem se esconder, voltar para casa cabisbaixo, se esconder e fazer a vontade nesse momento do seu inimigo, que dizia ser amigo. Mas não. Resumindo, Menachem Begin diz: não nos ameace, isso não vai surtir efeito. Nós sobrevivemos ao faraó. Quando nós estávamos sendo exterminados pelo nazismo, quem que nos ajudou? Ninguém. Quando os nossos estavam sendo queimados nos fornos, quem que nos ajudou? Ninguém. Sobrevivemos. E sobreviveremos com ou sem a tua ajuda. Também não se acovardou. Continuou fazendo brilhar a luz de Israel. Este é o nosso desafio, de uma forma mais intensa daquilo que disse o nosso Rebbe Menachem Mendel. A nossa missão é fazer brilhar esta luz. Nada pode nos dar medo e pavor e terror. Nada pode fazer nos acovardar. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Nós temos, junto com o povo judeu, nós temos o Todo-Poderoso, o único Criador dos céus e da terra. Aquele que fez uma promessa, que a redenção final será a partir do momento da revelação de Mashiach para todo o mundo. Se temos essa promessa, não temos motivos para ter medo, seja de alguém visível ou de alguém ou algo invisível, mesmo que seja uma bactéria, um vírus ou qualquer outra coisa. Por isso, assim como os mandamentos de Deus preencheram as tábuas, nossa vida familiar deve abraçar a mensagem divina. Marido e esposa devem dedicar sua vida conjugal aos princípios de nossa Torá e prestar atenção especial às leis de pureza familiar. Tendo Deus como parceiro nesse sagrado projeto, todo casamento tem um potencial pleno e a segurança quase absoluta de conseguir êxito e satisfação completas e duradouras. Por isso, se nós temos realmente, então, os mandamentos do Eterno, temos as promessas, sejamos corajosos e ousados, vivamos a fé, a emuná, a confiança em Deus, e Ele honrará a tua emuná. Com a graça de Hashem, amanhã à tarde com a Torá. Shalom, shalom.